Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Viver Melhor podcast. E hoje nós recebemos aqui a doutora Marília Silva de Souza, ela que é mastologista aqui em Foz do Iguaçu. Doutora, obrigada pela sua presença aqui juntamente conosco. Quero agradecer primeiramente. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia, Ivana, bom dia, Laércio, bom dia, pessoal que esteja nos assistindo. Que prazer, doutora. Eu quero começar perguntando, eu acho que algumas pessoas devem se questionar, o que faz uma mastologista, uma médica mastologista, por exemplo, pode explicar para nós? A mastologia é uma especialidade da medicina recente, né? Bem recente, pouca gente conhece, mas o mastologista é aquele especialista que ele é preparado para cuidar da saúde das mamas. Tanto doenças benignas quanto malignas, tanto quanto prevenção, os cuidados dessa mama, né? O que fazer para a gente prevenir doenças não só malignas, existem várias doenças benignas que a gente faz. O mastologista, ele é uma especialidade da área da medicina, né? E esse título é dado pela Sociedade Brasileira de Medicina ou pelos colegiados afins, né, da medicina. Além de, por exemplo, hoje nós vamos falar basicamente assim de cuidados, prevenções e algumas novidades do tratamento do câncer de mama, né, Laércio? Mas além do câncer de mama, o que vamos lembrar quem está nos assistindo, por exemplo, que pode procurar? Um homem pode ir no mastologista? Pode. Quando a gente fala em mama, lembra-se câncer de mama e lembra-se mulher, né? Isso. Mas não necessariamente. A mama é um órgão, né? Importante para a mulher, dentro do contexto da feminilidade, da amamentação, né? Mas também é um órgão do homem, né? Então, um homem tem mamas, ela é de forma rudimentar, ela não tem todos os componentes da mama feminina, mas existe também patologias que podem ocorrer no homem, normalmente benignas. É muito comum um homem na faixa dos 13 aos 17 anos ter um aumento da mama, chamado de ginecomastia. Também isso pode ocorrer de uma fase lá dos 40 aos 60 anos, né? E ter outras doenças também, né? Benignas na mulher, como os cistos mamários, as mastites, muito comum depois da amamentação, depois de uma gravidez, né? E também relacionada ao fumo fora da gravidez, cistos benignos, cistos complexos, mamas acessórias. Então tem uma série de coisas que pode ocorrer na mama aí, tá? E muitas coisas que às vezes confunde. Às vezes a anatomia de uma pessoa para outra ela modifica. Então às vezes é normal, mas a pessoa não sabe se é normal. Ela pode ter nascido com uma inversão do mamilo e aquela inversão ser natural dela, anatômica. Então é importante ela conhecer que existe a inversão patológica e existe aquela da própria anatomia. E no caso do homem, além da ginecomastia, essa doença que é benigna, temos aí o caso do câncer de mama no homem, que é raro. É um homem para cada 150 mulheres, tá? Então é raro, mas acontece sim, tá? Doutora, nesse caso do homem, por ser raro, quando acontece, tem alguma coisa a ver com a genética da família ou não? Às vezes sim, às vezes está relacionado, existem várias síndromes genéticas que ele pode estar incluso, tá? Então pode ser hereditário ou não, que a gente pode falar a respeito disso daí, né? Que muitas pessoas acham que o câncer de mama é somente hereditário. Não. Todo câncer é genético, tem que haver uma alteração no gene para haver essa multiplicação. Então, por exemplo, toda célula, ela nasce, se replica, multiplica e morre. E isso é coordenado dentro da célula. Por algum motivo, normalmente externo, ele faz esses genes que coordenam a multiplicação e a morte celular, eles começam a desordenar. E aí começa a crescer desordenadamente e forma essa alteração no tecido mamário. Que pode evoluir, cair na corrente sanguínea, se implantar em outros órgãos, né? Então pode crescer. Isso, a pessoa pode nascer com um gene mutado, que é a questão genética familiar, corresponde só a 5% dos casos.
95% dos casos, ela nasce com os cromossomas, os alelos dos cromossomas normais. E aí o fator externo, seja o fumo, obesidade, estresse, a questão do estilo de vida começa a atuar sobre a célula e faz com que haja esse desarranjo celular e promova aí o crescimento do câncer. Então ela faz uma mutação no gene e faz a segunda mutação. Por isso que o câncer normalmente acontece depois dos 40. A pessoa que tem na família vários casos, normalmente de primeiro grau, mãe, irmã, filha com câncer de mama, normalmente ela já nasce com um gene mutado. Então basta só mais um para fazer câncer de mama. Então quem tem risco familiar, normalmente vai ter o câncer numa fase mais cedo da vida. Tá? Então por isso que acontece lá nos 30, nós temos paciente com 20 e até menos, são mais raros, mas acontece, e normalmente são mais graves, porque às vezes são um tipo de câncer mais agressivo. E a senhora vê, né, há quanto tempo a senhora trabalha nessa área? Eu sou formada há 32 anos, mais ou menos. E eu trabalho com medicina, com oncologia, desde a primeira fase de medicina. Eu era muito tupetuda, não tinha nem entrado na faculdade e eu já começava a olhar lá e circulava nos hospitais. Aí comecei circulando, instrumentando, passei para primeiro auxiliar, segundo auxiliar. Quando chegou na metade da faculdade, eu já sabia metade das coisas que eu queria e eu sempre me direcionei para a oncologia. E foi por acaso, uma amiga me convidou para acompanhar um médico que trabalhava nessa área e eu gostei, fui ficando. Quando terminei a faculdade, ele me chamou de novo para trabalhar com ele. Aí fui seguindo várias formações nessa área. Eu sempre gostei de tratar muito a mulher, né? Eu achava, não menosprezando o homem, mas o homem é meio chatinho para trabalhar. Porque às vezes você prescreve, não precisa, não vai, ou não vai ao médico, é medroso. Então eu tinha um certo preconceito naquela época. Depois eu comecei a tratar tanto homens quanto mulheres, sem problema. Hoje eu também tenho uma série de homens com que eu trato a mama. Mas assim, eu sempre queria ver a questão da mulher. Então eu fui para a área cirúrgica, vi a parte clínica e também tem uma parte da minha vida que eu trabalhei com genética molecular do câncer. Então eu comecei a olhar toda a área para entender melhor o que é essa patologia do câncer. E aí foi nesse sentido que eu fui trabalhando em relacionado a isso. Então sempre quis trabalhar em relação à prevenção e ao tratamento do câncer, né? Então tem um bom tempo. Então, o que eu me lembro, desde que eu entrei na faculdade, eu gosto de trabalhar nessa área, trabalho, e aí fui me direcionando, eu fui fazendo várias coisas, fiz cirurgia geral, fiz cirurgia do aparelho digestivo 3º ano, depois fiz ginecologia, obstetrícia, fiz mastologia e fiz oncologia mamária, eu fui afunilando para uma área mais especializada. E depois oncoplastia, que é uma subespecialidade na realidade, né? Então faz um bom tempo, né, que a gente está fazendo isso, mas muita coisa está se mudando, né? De um ano para o outro tudo muda, muitas drogas surgem, muitas cirurgias novas surgem, né? Modifica-se muita coisa no tratamento, as cirurgias hoje são menos agressivas, são mais conservadoras, né? Então tem muita coisa. Eu estou da época, é ruim falar isso porque mostra que a gente está muito velho, né? Mas assim, eu sou da época que na minha residência eu operei úlcera gástrica. Hoje em dia não se opera mais isso, omeprazol, outras drogas, bloqueadores, né, de bomba. Ainda bem então que você não opera mais. Então você tem que se atualizar porque o mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, né? Então quando a gente fala câncer de mama, eu tenho que ver, eu estou falando de que mulher? Ou de que homem, né? Qual que é a idade? É uma jovem? É uma gestante? É uma menopausada, a mulher que já está na menopausa? É uma idosa? Ele se comporta de maneira diferente, ele não é o mesmo tumor. Na realidade, câncer é um conjunto de várias doenças, não é uma doença só. Tem vários tipos, subtipos. Hoje em dia a gente já descobriu várias coisas a nível genético, não se classifica mais como a gente classificava há 10 anos atrás. Hoje em dia já se classifica a nível genético. Mas primordialmente, eu não tenho que ver o câncer. Eu tenho que ver a pessoa com câncer de mama. E quem que é aquela pessoa? Quem que é aquela mulher? Qual que é a faixa etária? Qual que é a cultura daquela mulher? Quais que são os hábitos? Nós temos aqui, Foz do Iguaçu tem 72 etnias, se eu não me engano, né? Sim. Várias culturas, né? Então,
cada um, e tem culturas aqui que a gente sabe que o fumo é muito importante nelas, né? Então o risco é maior. Então, por a gente sabe hoje em dia, o cigarro causa grande dano à saúde. Sim. O cigarro eletrônico, que hoje em dia é moda, triplica isso daí. Argile triplica isso aí. Olha. Então, nós temos umas coisas que culturais que dá danos imensos à saúde, né? E a gente tem que ficar atenta a isso. Sim. A nossa população, qual que é, né? E quem é. Doutora, eu vejo assim que teve toda essa... A senhora acompanhou toda essa evolução e tecnologia, cada dia está melhor, né? Mas a gente também observa, como leigos, né? Que cada vez... Até você comentou aí que tem pessoas com 20 anos de idade que estão tendo câncer, né? Em alguns casos até menos, né? São poucas, mas sim. Você acha que é o estilo de vida e a alimentação que está causando isso? É o que eu te falei lá. O risco familiar é 5%. 90 a 95% se chama câncer esporádico. É aquele caso que não tem ninguém na família, ela é o primeiro caso. E isso está muito relacionado a uma coisa chamada estilo de vida. Hoje em dia até existe uma especialidade, que é a medicina do estilo de vida. Então, hábitos da pessoa hoje em dia. E se atribui a isso, talvez um aumento grande desse aumento do câncer de mama e dos cânceres gerais por causa disso. A nossa vida hoje é corrida. Sim. Todo mundo quer ser perfeito, né? A gente nem olha para o lado, quem está do lado não conversa mais, é só no celular, é só na televisão, é só muito robotizado. Então a gente tem um nível de cobrança alto e cobrança muito alta, né? De perfeccionismo, de robotismo, porque a gente fica aí hoje só na... Porque tem um lado bom e um lado ruim de tudo, né? Sim. O negócio aí está na dosagem, né? O excesso. Então, hoje as pessoas se comunicam menos, não apesar de mais, é um paradoxo, se comunica mais e menos. Exato. Né? Mas assim, então o estilo de vida isso é importante. Então, a alimentação hoje é tudo alimentos ultraprocessados, né? Então, não é aquele alimento in natura. Depois tem o alimento enlatado e aqui tem sacado, porque tem muita coisa dentro daquele alimento ali, não é só o alimento puro, ele tem ele chama de ultraprocessado. É um produto alimentício. São altamente cancerígenos, né? Tanto que hoje em dia até eles fizeram uma coisa boa, foi anotar nas coisas aquela lupinha, né? A gente vai comprar, olha a lupa, opa, isso aqui não, tem alta carga de gordura saturada, alta carga de conservante, então isso é até uma coisa boa eles ter colocado isso nesses produtos, porque isso influencia na sua saúde. Né? E eu lembrei agora de uma situação de uma mãe que eu cheguei a conhecer, de um filho, eu gostava muito daquelas sopas instantâneas. Sim. Todo dia aquilo se torna um vício. Sim. E uma criança desenvolveu um câncer. Por isso que hoje em dia tem muita obesidade infantil e muitos problemas de cânceres também, né? E assim, não é só alimentação. A alimentação é um pilar, né? Ele é importante, né? Você fazer escolhas melhores. Então, é importante as pessoas saberem escolher coisas melhores, né? Atividade física é outra coisa importante, tá? Aí até nós colocamos aí hoje a questão dos passos, né, na nossa rede, e a importância de você fazer atividade física, né? Exato. De preferência diária. Mas eu não gosto de academia. Qualquer coisa que dê movimento. Uma caminhada. Dançar, fazer esporte, sair de casa, descer a escada do seu prédio. Né? Então, hoje em dia, a vida é para você não se mexer. A gente põe um garrafão de água do lado para não ter que levantar. Né? A geladeira da nossa altura para já não ter que abaixar. A televisão vem com controle remoto para tudo hoje para você não se mexer. E é importante, não põe a água bem longe para você levantar tantas vezes que for para tomar água. Que esse movimento, a vida é movimento, né? Então a gente tem que se movimentar para poder dar isso. Eu trabalhava numa empresa que no escritório, né, minha mesa ali, e o lixeiro aqui. Chegou o dono da empresa, catou o lixeiro e levou lá para outro lado. Não, você vai levantar agora. Está muito sentado. Então, hoje tem as empresas, hoje em dia, fazem exercícios laborais. Então, para aí 15 minutos, vamos dar uma esticada. Tudo isso é muito importante. É acordar o corpo, botar o corpo em movimento. Em todos os sentidos, né? E uma outra coisa que pouca gente fala, mas é muito importante, é o sono. Tá? Você dormir bem, né? Dormir cedo. Dormir sem estímulos no seu quarto. Então, deixar o celular longe, qualquer luzinha no quarto, apagar. Por quê? Porque
à noite, de madrugada, tem vários hormônios que são liberados à noite. E a pessoa precisa ter ido dormir cedo para dar o tempo para esses hormônios serem liberados, tá? Um muito importante é a melatonina, mas tem vários outros que são liberados durante a noite, e é importante a pessoa dormir para fazer o refazimento do seu corpo. Né? Não só o corpo físico, das suas energias, os seus pensamentos, limpar exato. Tudo, né? Então, é a hora de dormir, é a hora de dormir. Então, tem que fechar tudo e dormir, né? Ter aquele período de refazimento. E também a sua higiene mental, né? Mental, espiritual, energética, como queiram chamar, né? Exato. Mas assim, a pessoa está feliz na sua vida, tem que ter seus períodos de lazer, né? De ser feliz na realidade, né? Sim. Então, evitar esses pensamentos negativos, depressão. Hoje em dia eu tenho, chama mal do século, né? Que é a depressão, mas é uma condição que a pessoa se coloca muitas vezes, né? Não todas, claro, mas que ela acaba levando por uma série de acúmulos, como se fosse lixos que a gente recolhesse durante o dia, e a gente não tem esses momentos de extravasamento, de higiene mental, de você sair para depurar a sua mente, né? Então, esses momentos de família, de sair todo mundo junto, né? Vamos andar de bicicleta, vamos lá nas cataratas. As cataratas é uma fonte de refazimento. Você chega lá, você já muda a sua energia, né? Verdade. Mas a água tem energia. Sim. Nós temos aí a Itaipu, que produz energia, porque a água tem energia. Agora, pensa no nosso corpo. Ele é feito de quê? Na maioria? Na maioria, água. E hoje todo mundo faz o quê? Trabalha intensamente o dia todo, chega em casa, vai maratonar a série. Isso é E aí não desconecta de nada. De nada. Não bebe assim, água. É uma coisa boa, é que assim, tudo é dosagem, né? Por exemplo, você vê filmes, é legal, você tá fazendo a sua higiene mental. Mas você não ter, descarrilhar e não ter um momento de parar e descansar, isso é ruim. Né? Então você fica, e às vezes passa a noite inteira vendo filme, no outro dia tem que trabalhar. Sim. Então isso vira um vício. Né? Aquele ditado que as pessoas falam assim, eu tenho horror a isso, vou falar a verdade. O que você faz à noite? Vou dormir. Então vai fazer à noite, vai trabalhar, vai estudar, não sei o quê. Mas, gente, o sono também é remédio. Eu falo que a Ivana dorme com as galinhas. Sim, doutora, ela tá certa. Eu não cheguei nesse nível ainda, eu também tendo a trabalhar à noite, eu fico acesa à noite. Mas é uma coisa que a gente tem que se policiar e botar rotinas. Sim. Porque às vezes a pessoa não emagrece justamente por isso, porque tem vários hormônios que são liberados à noite que vão te ajudar no emagrecimento. Né? E aí tem uma série de coisas né? Também. Na verdade, a pessoa ela acaba que nem percebe quando não, vê, ela já vai. Tá... É que nem a vida, você não percebe. Quando você vê, já foi. E como a cabeça não envelhece, a gente só acumula conhecimento, a gente acha que está sempre no top. Né? Mas a vida passa, o ano, já estamos em setembro. Sim. E detalhe, tudo isso que a senhora está falando, todo mundo sabe que tem que fazer. Todo mundo sabe. Só que não faz. Então isso se chama autocorrupção, tem um nome para isso. Porque quando eu não sei a informação, eu digo que eu sou ignorante, eu não sei, né? Eu ignoro aquela informação. Sim. Isso eu tenho um certo atenuante, um certo, pequeno, né? Mas quando eu sei e não faço, aí eu caio na autocorrupção. A gente só fala a corrupção dos outros, estão roubando isso aqui. Não, e as minhas autocorrupções quais são, né? Eu quero falar... Bom, falamos Mas voltando na mama. Na mama. Falamos do cuidado com a cabeça, o emocional, alimentação, sono, beber água. Agora eu quero falar de um tema que eu acho que faz muito parte da vida das mulheres. Anticoncepcional, doutora, provoca o câncer de mama? Isso é uma controvérsia ainda, né? Ele é hormônio, e o hormônio ele mexe na mama. A mama tem uma parte de gordura e uma parte glandular, e esse hormônio vai mexer na mama, tanto que hoje em dia até as meninas adolescentes, elas descobriram que o anticoncepcional aumenta a mama, então muitas querem usar cedinho anticoncepcional para poder ter uma mama maior. Isso é um erro, que você está dando um estímulo maior para ela. Então, o anticoncepcional tem várias indicações para o uso dele. E hoje em dia, claro, o anticoncepcional está cada vez mais moderno também. A gente tem pílulas de ultra baixa dosagem.
Existem trabalhos mostrando que há essa relação com o câncer de mama, inclusive na bula está escrito lá, pode induzir câncer de mama, tá? Mas ainda falta trabalhos ainda mais robustos que mostram a significância disso, né? O fator causal mais estreito. Mas existe sim essa correlação. Tá? A terapia de reposição hormonal feita na menopausa, ela já está mais comprovada, já tem trabalhos importantes que sim. Então, tudo tem questão de bom senso, a gente tem que ter bom senso na vida, né? Então, assim, se eu tenho uma família florida de pacientes com câncer, se eu estiver dentro daqueles fatores de risco para câncer de mama, evita usar, ou se precisar usar, escolhe sempre os anticoncepcionais de ultra baixa dosagem, tá? E sempre, e mesmo que eu precise fazer terapia de reposição hormonal, ou seja ela para período da menopausa ou pré-menopausa, ou em qualquer época da vida, faça com acompanhamento e olhando a mama, o cuidado. É aquela história de eu ver quem é a mulher que eu tá usando, tá? Agora, se a pessoa tem o diagnóstico do câncer, é importante não usar, tá? Por quê? Porque ela já tem uma predisposição genética e ela está lá na bula dizendo que pode induzir o câncer de mama. E hoje em dia a gente sabe que existem os tumores hormonais que eles aumentam muito com o uso dele. Então, para as pacientes com câncer, a gente não utiliza, a não ser que ela tenha algum problema muito grave. E aí se faz com muito cuidado, tá? Então, por exemplo, a paciente está na menopausa tendo um surto psicótico por causa daquele problema. Então, ela está tendo um quadro grave. Então, a gente vai estudar esse caso, olhar com bastante critério e a gente vê qual que é o tipo do tumor que ela tem. Então, não é aquela coisa. Hoje em dia, todo mundo faz tudo. Você vê que tem um monte de gente fazendo um monte de coisa indiscriminada. Não. Olha a pessoa, verifique, né? Porque sempre é um trauma. Aquele tumor recidivar, você sabe o que é ter aí... passar por uma experiência de ter um câncer de mama. Hoje em dia o câncer ele é curável quando descoberto no início, tem muitas ferramentas para tratar o câncer de mama. É um mito dizer que toda pessoa que tem câncer de mama vai morrer. Não, eu até digo para minhas pacientes, o câncer veio para modificar alguma coisa na sua vida, veio para dar uma sacolejada, modificar o rumo, trocar hábitos, né? Rever várias coisas. Mas hoje em dia ele tem cura. Vai curar? Não sabemos. Vamos começar aí uma jornada, saber como é que vai se portar, como é que você vai responder ao tratamento. E aí a gente vai junto nessa caminhada aí no tratamento em relação ao câncer, tá? O que não pode é baixar a cabeça, né, doutora? É enfrentar o problema. O principal câncer da mulher é o de mama. O INCA soltou a nova estatística que vai agora do triênio 2023-2025, que para cada ano nós teremos aí em torno de 70 mil novos casos de câncer no Brasil. A região sul, ela está em segundo lugar. Ela era o primeiro lugar, ela passou para o segundo lugar, perdendo para a região sudeste, tá? O Paraná, vamos especificar aqui, o Paraná nós vamos ter em torno de uns 3 mil casos este ano, tá? Precisamente 3.650. segundo o Instituto Nacional do Câncer. Sendo que, ou seja, nós vamos ter 10 casos novos por dia. Uau! Tá? Sendo que 3 pessoas morrendo por dia por câncer de mama. Tá? Se a gente vê o Paraná, em Curitiba é previsto 770 novos, né? Novos casos por ano. Tá? O resto é o restante do Paraná, tá? O interior. Tá? E o Paraná, ele liderava até um tempo o primeiro lugar? Sim, isso tem a ver com o estilo de vida, né? Do estilo de vida. Os fatores de risco, nós temos aí a mulher, né? Ou seja, o fator de risco basta ser mulher. Sim. A mulher está ali. Ser mulher já é um fator de risco para ter câncer de mama. Se você olhar em comparação ao homem. Um homem para cada 150 mulheres. Mulheres que menstruam muito cedo, abaixo dos 12 anos. Ou mulheres que... tem a menstruação, a parada da menstruação, a menopausa tardia, ela tem um risco um pouco aumentado. A tardia é o que? Isso. Tá. E a menarca, que é a primeira menstruação precoce, e a menopausa tardia. Abaixo dos 12 anos. Isso. A mulher que não tem filhos, tá? Ela tem uma taxa de 30% a mais. Uau.
Isso não quer dizer que é se estressar, eu também não tenho. Eu também tá? não tenho. É só cuidar com as mamas. Mas não é só ter filhos. Sim. Ela tem que ter filhos para estatisticamente até os 30. Então, hoje em dia, com as mulheres todas no mercado de trabalho, então entra aí, até os 30 teriam uma proteção ao câncer de mama, né, estatisticamente. Mulheres que têm aí familiares de primeiro grau, mãe ou irmã ou filha, tem um risco maior. Mulheres com mamas densas, que é aquela mama que tem mais efeito hormonal sobre ela. Mulheres que têm mutação, principalmente do gene BRCA1, BRCA2. Tá. Mas aí a médica que vai saber, né? Sim, às vezes na família já é mapeado isso, tá? Entendi. Então tem muitas mulheres que fazem o teste genético e comprova que existem esses dois. Esses dois genes têm um risco maior de desenvolver câncer de mama. Mas por outro lado a gente tem várias coisas para fazer a profilaxia também. Mulheres que de uma linha de judeus chamada Askenazi, foi verificado que nessa população tem um maior risco. Ou aquelas que se submeteram a tratamentos ionizantes no tórax também tem, tá? Aí tem fumo, álcool, estilo de vida, né? São vários fatores. Ele vai aumentar, mas veja bem, eu tenho mulheres que não tem nada disso e tem câncer de mama, tá? E esses têm aumento isso. Doutora, uma grande dúvida, acho que das mulheres que eu vejo, fazer mamografia todo ano aumenta? Não aumenta o isso problema. Isso é coisa que eu já ouvi. Ela aumenta a detecção. Na realidade, nós vamos falar que tem uma série de fake news, ou seja, tem uma série de desserviços na internet que a gente faz um trabalho danado para as pessoas ir procurar o atendimento precoce, procurar o seu mastologista para poder fazer aí as prevenções, mas tem espíritos na internet, não vou dizer que isso, que fazem aí que querem views, um desserviço, né? Sim. Então inventa uma série de coisas, ou baseado em estudos de outros países, com outra população. Então, assim, a mamografia é uma radiografia que se faz na mama, num aparelho dedicado, em que há uma compressão da mama e há uma exposição ao raio-x, e essa exposição é cumulativa. Se ela tem raio-x que coloca na mama? Tem. Isso vai, mas aí a dose é muito ínfima. Ela é cumulativa, mas se você comparar o risco e o benefício, o risco é muito maior do que o benefício, do que o malefício, tá? Então, aliás, o benefício é maior do que o risco, tá? Então, a exposição, ela vai detectar muito precocemente. Mas não quero fazer mamografia, quero fazer ultrassom. Tem coisas que aparecem só na mamografia. Então, microcalcificações, que vai dar um tipo específico de câncer, ela só aparece na mamografia. Tá? Pode aparecer no ultrassom, ressonância, nem na ressonância aparece, tá? Tem que ser um aparelho muito bom, uma mama muito boa, o que detecta mesmo é a mamografia. E não é por foto de mamógrafo, porque o Brasil tem muitos mamógrafos. O problema é que o rastreamento não é feito, né? Não é feito de maneira adequada, ele pode melhorar. Então, tem que estimular as pessoas a procurarem os serviços para fazer. Tá? Entendi. Deixa eu nós comentamos antes de começar. Mas, sim, não é verdade essa questão da mamografia vai dar câncer de mama. E nenhuma outra que saiu também, utilizando um outro médico famoso, fizeram uma fake news dele, dizendo que vai dar câncer de tireoide. Isso também não, tá? Eu perguntei porque, olha, pasmem, uma enfermeira falou para mim, não é bom você ficar fazendo mamografia todo ano. Tem gente que fala isso. Por quê? Porque existe uma controvérsia na própria sociedade. A Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza fazer a partir dos 40 anos de idade anualmente. Sim. Tá? O Ministério da Saúde a partir dos 50 anos a cada 2 anos. Tá? Mas veja bem, é importante fazer. Eu sigo a Sociedade Brasileira de Mastologia, porque eu acho que o benefício em se fazer e se detectar precocemente, ele influi em toda a evolução da doença. Sim, e inclusive no desfecho final, tá? Então, se eu descubro isso mais cedo, eu vou ter um tratamento mais cedo, eu vou ter uma possibilidade de curar essa paciente. E um tratamento talvez menos agressivo, né? Menos agressivo, porque imagina, às vezes vem as pessoas, como você falou lá, aquela dificuldade às vezes da gente fazer isso precocemente. A pessoa vem com um nódulozinho desse tamanho, não é nada, vou lá, vou esperar isso sumir, vou botar na mão de Deus, ele vai curar, e eu não faço a minha parte. Vou deixar lá e isso vai aumentar. Ela vai voltar depois
para mim com um tumor com 4 centímetros. Ou às vezes depois com uma metástase em algum outro órgão. O tratamento ele é outro. Claro, hoje em dia existem muitas drogas, estão ficando cada vez melhores os medicamentos para o tratamento do câncer. As cirurgias estão cada vez reduzindo mais por conta até da eficácia desses medicamentos. E a gente consegue tratar e curar mais. Mas assim, o fator tempo, ele é extremamente importante. Sim. Ano retrasado, a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia foi quanto antes melhor. Sim. Então, quanto antes eu começar a atividade física melhor, quanto antes eu cuidar da alimentação melhor, quanto antes eu fazer a mamografia melhor, quanto antes eu procurar um mastologista melhor. Porque eu estou lá fazendo a prevenção antes de eu ter a doença. Isso é a verdadeira prevenção, porque nós temos prevenção primária, que é isso que a gente está fazendo aqui, dar informação para a pessoa, tá? Ou mudar os nossos hábitos, isso é prevenção primária. A mamografia, ela é prevenção secundária, ou seja, ela é diagnóstico precoce. Eu já tenho uma doença, uma é não ter. O que eu faço para não ter? Ter informação e mudar estilo de vida. Sim. O que eu faço? Já tenho, o que eu faço? Eu tenho que descobrir o mais cedo possível. Quanto mais cedo, isso influencia no meu resultado, né? Então, a mamografia é detecção precoce, é prevenção secundária, é para evitar o dano secundário. E tem a prevenção terciária, que é a reabilitação. Eu já tenho, descobri um pouco mais tarde, mas eu quero fazer o quanto mais cedo o tratamento para eu ter menos dano, para a minha recuperação ser melhor. Então, essa aí é a prevenção terciária. Tá? E tem outra situação, doutora, porque a pessoa ela foi diagnosticada, fez cirurgia, quimioterapia, radioterapia e passou. Normalmente, isso acontece pelo hábito de vida que ela tinha. Isso. Ela não deve continuar da mesma maneira. Não. Porque se continuar, vai ter de novo. O que vê é o quê? Tirou o tumor, tô curada, mas mesmo assim continua tendo os mesmos hábitos. Que é aí que eu acho e se ela tem uma mutação e ela é predisposta ao câncer, ela pode ter cânceres em outras áreas. Ela tem a outra mama, a mama contralateral, né? A mesma mama, se ela não foi amputada, a mama contralateral, e pode ter predisposição a outros tipos de câncer. Então, pelo INCA, nessa nova estatística, antigamente era o câncer de colo uterino, né? Mas como hoje em dia existe a vacina do HPV, que é uma vacina importante, né, na prevenção do câncer de colo uterino, que acabou de sair aí a 9ª valente, que é para 9 tipos de HPV, podemos também falar bastante disso até em outra oportunidade, mas assim, para 9 tipos de HPV, ela estava em segundo lugar como o principal câncer da mulher, já não é, já passou para terceiro, tá? O segundo agora é o câncer de intestino. Tá? Então, e tem aí vários outros cânceres que têm a ver com os hábitos da pessoa. Eu até quero pedir pro nosso câmera puxar para mim aqui, por favor, que eu vou dar uma de Datena agora. Não vou falar igual ele, mas olha só, isso que a senhora falou que é importantíssimo e hoje nós estamos com uma especialista sobre a vacina para a mulher. Porque as pessoas hoje não querem mais se vacinar. Tem não querem. Então, assim, um movimento aí que meio que coloca em dúvida, né? Então assim, essa vacina HPV? Vacina HPV. Vacina de HPV que o adolescente tem que fazer. Isso. Na rede pública, tá até sobrando essa vacina, tá? É vacinado meninas e meninos, né? Na faixa dos 9 aos 11, se eu não me engano, né? E é feito na rede pública e na rede privada também tem para qualquer idade, pode ser feito em homens e em mulheres, porque nós estamos expostos ao vírus, e né? Tem que ser feito. O ideal é fazer, se você quer não ter câncer de colo uterino, né? Então você faz a vacina, porque hoje em dia os hábitos mudaram. Então veja bem, o vírus HPV, ele passa na relação, claro, passa pelo toque, né, em vários lugares. Mas assim, hoje em dia o hábito das pessoas mudaram. Né? Antigamente você casava e ficava com a pessoa a vida inteira e às vezes só tinha aquela exposição, né? Não era sempre assim, mas assim, normalmente. Hoje em dia você casa, separa, casa de novo, então você tem vida sexual ativa até muito mais tempo, e mudou esse hábito. Sim. Então a exposição ao vírus também modificou
né? Então é importante cuidar e os principais vírus estão contemplados nessa nova vacina. Agora, é claro, ela é uma vacina bem experimentada, bem documentada, teve um tempo de experimento dela, é uma vacina segura, né? Agora, claro, como tudo, né, tem sempre os efeitos colaterais de qualquer coisa, Mas vai fazer mais bem do que mal, né? É sim. Tudo na vida é risco-benefício. Você tem que ponderar isso. Tá? Doutora, eu queria ver com a senhora, assim, ó, a mulher, quando ela, poxa vida, ela fez os exames, né, fez o toque, tá aquela ansiedade, né, porque, poxa, é um baque para a pessoa, né, eu sei o que é isso, né, e, assim, por que eu sei? Né, porque a minha esposa foi diagnosticada, né, e a senhora que cuidou da gente, né, eu costumo dizer, Ivana, que a doutora Marília adotou a gente, né? Como se fosse... Até hoje, né? Já faz quanto tempo? Sim. Ele sempre, eu tenho que mencionar, ele menciona a doutora, assim, acho que quase todos os podcasts. Porque assim, tem um carinho mexeu com a nossa vida, porque assim, a pessoa tá lá. Quando você fala câncer, o que vem na primeira coisa que vem na cabeça? Morte. E tudo que a gente já conversou até agora, a gente vê que isso, não vou dizer que não existe mais, mas melhorou muito. Então hoje há um tratamento, principalmente no começo, né? E vendo tudo isso aí, onde a senhora vê que é o maior erro dessas mulheres que, quando são diagnosticadas, aí tem ansiedade, aí tem família, aí no nosso caso, a gente foi, um dia, eu costumo dizer assim, um dia nós recebemos notícia de morte, foi diagnosticado do câncer. Aí a senhora, né, deu uma relação de exames, vamos preparar para a cirurgia, vamos resolver o problema. Fizemos todos os exames, grávida. Dei uma notícia boa e outra ruim quase junto, né? Um dia notícia de morte, outro dia notícia de vida. E isso foi um fator até bom, nos deixou num dilema muito grande na época, né? Mas Sim. Você vê, ela é um caso muito feliz, né? Uma paciente jovem que tende a ter um tumor muito agressivo, né? É grande, né? O tumor Sim. dela. E assim, umas perspectivas até ruins, mas veja bem, não podemos pensar nisso. A gente vai pensar nisso na hora que aparecer o problema. A gente tem que ser realista, usando os fatos estatísticos, mas veja bem, a cabeça da pessoa é importante trabalhar com ela. Né? E no caso dela era até mais difícil ainda porque tinha um nenenzinho junto ali, e foi um dilema para todos nós. Sim. Mas assim, primeira coisa é fortalecer a pessoa, porque assim, a gente não sabe se vai curar, não sabemos. Ninguém sabe quando é que vai morrer. A gente sabe que a vida ela é finita. Nós temos um prazo aqui, mas ninguém sabe a hora de morrer. Eu posso sair daqui e morrer, pode cair um negócio aqui, matar Ninguém todo mundo. quer morrer. Mas veja bem, se eu viver pensando nisso, eu não vivo. Exato. Porque a angústia da gente sofrer, e o que vai vir depois, então tudo isso daí é inerente a todo mundo. Então, a mesma coisa é tirar essa sombra da cabeça da pessoa, sem deixar de ser realista. Veja bem, nós estamos na frente de um tumor que é grave, pode ser fatal, mas veja bem, nós temos esse caminho que é positivo, pode dar certo aqui, lá, então a gente vai buscar os pensamentos melhores para jogar energia naquele negócio para dar certo. E é o que dá normalmente. Eu nunca entro num tratamento ou numa cirurgia achando que vai dar errado, porque eu estou remando contra. Eu sei que tantos por cento pode dar. Eu nem gosto muito de estatística, porque veja bem, se eu falar para você, Exato. olha, você tem um tumor e a sua chance de sobrevida é 2%, vamos supor, das piores das hipóteses. Sim. Primeiro você vai ficar doida, Aham. vai achar que vai morrer hoje, Sim. né? Segundo, eu não sei a sua vida. Se você for 2 em 100, se você for uma dessas duas, para você é 100%. E eu tô matando, quando na hora que eu dou essa notícia desse jeito para você, esses 2%, eu tô tirando fora. Sim. Então, veja bem, não, eu quero que você esteja dentro dos 2%. Por isso que eu não mexo muito com estatística. Eu sei, eu falo, mas eu não fortaleço isso para não mexer na cabeça da pessoa, para que ela fique negativa. Porque aquela energia negativa, ela pesa negativamente no tratamento. Tá? E isso eu complemento porque ela falou assim: meus filhos, não se preocupem, a medicina está super avançada, a medicação, a doutora Ive, ó,
A doutora Iva fala que o Gustavinho é filho dela também, a senhora também. Aí eu falava assim, não, a medicação vai ser estudada, não se preocupe. E ela tinha razão, né? Porque ela precisa dessa energia nesse primeiro momento. Mas veja bem, não estou mentindo para ela. Eu falei, olha, é grave, pode matar, tem tantos %, né? A gente pode falar tudo isso daí. A gente não sabe se a criança vai vir com problema ou não, mas nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça. O caminho é esse e a gente vai testando. Se complicar aqui, se abrir um ponto, se houver isso, a gente vai tratando à medida que houver a complicação. Claro que a gente fala antes o que pode acontecer de errado, né? Exato. Mas assim, você não precisa carregar nas tintas nem para um lado nem para o outro. Exato. Né? Teve que me salvar um dia lá também, que eu... Lembra? Não lembro. A hora de tirar o... às vezes os homens caem, né? Os homens, às vezes, no tratamento, eles ajudam muito, mas às vezes a gente tem que parar eles. Às vezes eles não aguentam e caem. Não sei o que aconteceu nesse dia. Você desmaiou? Paguei. É que foi... O que é? Como é que fala não mesmo? Lembro. Quando... Ela tirou o dreno? O dreno. E aí aquele negócio não parava de sair mais, né? Aí você começou e ela, a passar mal. começou a me apertar. E eu comecei a ver aquilo ali. Isso que hoje eu até pergunto, quando o marido vem junto, um acompanhante, assim, como é que você tá aí? Você quer ver? Você é muito impressionado? Você não é? Porque tem coisas que não dá pra gente falar. Tem que Foi a primeira vez que eu desmaiei, sabia? Eu acho que era impressionado, juntou tudo. Normalmente, quando eu vejo que é impressionado, a gente deixa de fora, né? Mas às vezes a pessoa quer ver, né? Então ela quer ter experiência. O que eu posso fazer? Eu só lembro que eu encostei na porta assim, fiquei assim, né? Aí a doutora Marília, fala comigo, Léo. Ela me sentou e fazia assim na minha cabeça, fala comigo. Pra ver se eu voltava, né? Aí em vez de eu tava certo. Cuidando da esposa, eu tive que cuidar do marido. Né? Ai, que bom, que bom. São histórias aí, ó. Sim. Você tem muitas. Bom, a gente podia falar um pouco sobre reconstrução, né, doutora? Que hoje quem passa por esse processo de retirada da mama, hoje ela pode reconstruir a mama? Sim, existe uma lei para isso, inclusive, né? Mas assim, hoje a gente pode, e a gente tem feito até a reconstrução imediata. Não é toda mulher que pode fazer, tá? Por quê? Porque a reconstrução, ela leva um tempo a mais na cirurgia, tá? Então, às vezes eu vou tirar a mama inteira, tá? E vou fazer a reconstrução daquela mama. Tá? Quando às vezes é reparação imediata, às vezes você pode fazer reparações pequenas, né? Então uma coisa é reparação, outra é reconstrução. Então a gente tende a usar a mama aliás, ter que usar técnicas de cirurgia plástica para reconstruir a mama, chama de oncoplastia. Normalmente se faz a reconstrução imediata quando a pessoa permite, isso, né? Quando a condição clínica da paciente permite e quando isso não vai atrasar ou interferir o tratamento oncológico. Por que eu falo isso? Porque assim depende da pessoa. Às vezes eu estou frente a uma mulher que é diabética, hipertensa, coronariopata. Às vezes o menor problema é o câncer de mama. Tem assim várias pessoas com várias condições clínicas ou obesa que possa complicar a cirurgia e possa retardar o tratamento oncológico. Aí nessa a gente conversa com a pessoa assim, vamos fazer tudo, se livrar do câncer, fazer o tratamento oncológico correto e num segundo momento a gente reconstrói. Ou se a pessoa tiver toda no momento bem, a gente faz no momento imediato, tá? A reconstrução quando não tem mama. Quando ela tem um nódulo pequeno, a gente pode aliar técnicas de cirurgia plástica, fazendo mamoplastia. Então, aquela história, né? Dos limões, a gente faz uma limonada. O paciente tem a mama muito caída, muito feia, tem um nódulozinho, então a gente já ajeita as duas, deixa bonitinha e fica melhor do que estava. Então, isso é a possibilidade que existe de fazer hoje, usando oncoplastia, que a gente chama, tá? Então, a gente faz isso quando a condição dela do tumor é uma condição boa, que a paciente clinicamente esteja bem, porque às vezes uma cirurgia que é mais rápida, de 1 hora, pode levar 2, 4 ou 6 horas, dependendo do tipo de reconstrução. A reconstrução pode ser feita utilizando próteses, tá? Próteses normais, de silicone, ou prótese expansora, a paciente está reta, então a pele não tem elasticidade, então a gente tem que colocar uma prótese expansora para ir expandindo, depois a gente tira aquela e põe a definitiva. Ou ela pode usar o próprio tecido do seu corpo, utilizando retalhos, ou das costas, do
grande dorsal ou do músculo da barriga na mama. Então tem vários retalhos que a gente pode fazer de vários lugares para cobrir aquela falha. Lembramos que sempre é uma cirurgia reparadora, reconstrutora. Não vai querer ficar que nem uma mulher que nunca teve nenhuma cicatriz na mama. Mas claro, a gente tenta fazer isso da forma mais estética possível, tá? E como que é o pós-operatório dessa paciente? Quanto tempo mais ou menos leva, assim? Da cirurgia normal, depende da cirurgia, depende da paciente. Mas se uma paciente normal que não tem comorbidades nenhuma, normalmente ela opera, ou mesmo aquelas que não tem problema de UTI, essas coisas, opera uma tarde, vai embora no outro dia de manhã, ou opera de manhã. Ontem eu operei a paciente, já dei alta hoje de manhã. Tá? Hoje à tarde eu vou operar uma, vou dar alta amanhã. Então, normalmente, a gente deixa o menor espaço de tempo possível no hospital. Quando é uma cirurgia maior, de mais vulto, que eu vou ter que mexer, às vezes, com o retalho da barriga, na mama, vários lugares, a paciente tem um pouco mais de dor, aí a gente deixa mais 1 ou 2 dias, mas tenta ficar o período de internação 1 a 2 dias no máximo, e ela recupera em 7 dias, tira os drenos, os pontos, né? E até 15 dias ela está liberada para iniciar o outro tratamento que possível. Então a gente pode fazer a cirurgia primeiro e faz radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, terapia genética, tudo a posterior. Ou quando o tumor é muito grande ou o tumor é geneticamente mais agressivo, a gente pode utilizar a medicação antes da cirurgia. Isso é chamado de tratamento neoadjuvante, fazer os remédios antes da cirurgia. Tá? E aí a gente regride esse tumor e faz uma cirurgia mais conservadora. Tá? Hoje em dia a gente pode fazer cada vez mais cirurgias conservando a mama, tá? E aí, qual que é a diferença? A radioterapia ela vai trabalhar para que não haja recidiva no local. E o quimioterapia, imunoterapia, para que não haja recidiva no restante do corpo, tá? Entendi. Agora que a senhora falou sobre o hormônio e também genética, 2 coisas que eu queria saber. A pessoa que teve o câncer, a mãe, por exemplo, ela pode fazer um exame genético para saber se os filhos também... Sim, tem vários testes genéticos para ver várias coisas hoje em dia. Então, e aí, sobre o hormônio, por exemplo, quem teve um câncer hormonal, como que é na menopausa? Como que é esse tratamento? Porque aí não pode ter hormônio, mas o que faz daí? A gente utiliza as coisas mais naturais possíveis, tá? Há casos que a gente tem que repor com muito cuidado, mas assim, utiliza os fito-hormônios ou coisas até mais naturais ainda para evitar a estimulação. A pessoa teve um tumor hormonal, aquele tumor hormonal pode voltar se você utilizar o hormônio, tá? É um dilema. Cada caso é um caso, na verdade, né, doutora? Porque... né? E assim, doutora, eu queria... individualizar isso, né? Isso. Agora, tem vários testes genéticos, sim. A gente faz teste genético quando você tem o tumor, a gente já faz a avaliação daquilo ali para saber geneticamente qual que é o tipo dele. Se são tumores hormonais, eles têm prognósticos melhores, são tumores que respondem melhores. Tumores mais negativos, triplo negativo que a gente chama, são tumores mais agressivos. No entanto, são os que melhor respondem à quimioterapia, tá? Então, nem tudo é ruim, né? Tem coisas boas. Tem tumor que são super expressos, que reexpressa a proteína HER2. A gente tem medicação muito boa para ser utilizada. Isso que até o SUS a gente consegue fazer nele, né? E então, tem esses testes para verificar isso. Tem teste naquela família, por exemplo, que está cheia de pessoas com câncer de mama, ou a pessoa teve câncer de mama, a gente vai estudar aquela pessoa para ver qual que é o gene que ela tem mutado. O interessante sempre é testar na pessoa que foi afetada com câncer. E aí a gente vai nas outras pessoas e verifica. Então, por exemplo, na sua esposa que teve câncer, é indicado ela fazer o teste genético, tem um painel para câncer de mama e ovário, né, para verificar qual foi a mutação dela. Se ela tiver, a gente pode testar os filhos, tá? A gente fez se a gente não tem a pessoa, por uma pessoa já faleceu, não tem aquela pessoa, aí você testa na pessoa, no restante da família. Então, esse é um teste genético que a gente vai
verificar se ela tem aí a predisposição genética para câncer de mama e ovário junto, geralmente, normalmente. Tá? E existe outros testes genéticos que a gente faz na pessoa, que quando ela fez a cirurgia, a gente precisa saber, ela tem um tumor que é hormonal, de bom prognóstico. Será que essa pessoa vai precisar de quimioterapia? Então, aí avaliar se o melhor para ela é quimio ou hormônio. Existe um teste que a gente faz, que é o Oncotype DX, ou Mama Print, tem vários. E isso é tudo durante o tratamento que já é feito. Isso, durante o tratamento, aí a gente faz dessas pessoas para ver o score, o índice que ela tem de possibilidade de recidivar. E aí a gente faz a escolha. Então, hoje em dia a genética, ela é muito importante, esses estudos genéticos são muito importantes. Nem sempre estão disponíveis para todo mundo, mas isso é uma luta aí que o pessoal está fazendo lá no Ministério da Saúde, junto às isso novas leis, muito, né, para a gente poder testar isso daí. Sim. Tá? Doutora, a gente, né, é um baque na vida da pessoa, tudo, né, que a gente vem acompanhando. E assim, além da pessoa ter o apoio da família, também precisa de outros apoios. O Estado, ele consegue dar esse apoio com psicólogos? O que a senhora dá, poderia... dependendo do estado. Assim, a rede SUS ela é complexa e às vezes ela tem lugares que se portam diferente dos outros. Por exemplo, a questão do teste genético, tem material genético laboratório no Brasil inteiro, mas são poucos estados que conseguem fazer para a população e via SUS praticamente é bem difícil, né? A parte de psicólogo também, às vezes a gente consegue dar para a família inteira. Aqui a gente tem a parte da psicologia, porque ela é uma rede multidisciplinar, né? Então a gente tem aí o psicólogo, o nutricionista, né? O fisioterapeuta, todo mundo trabalhando junto. Então tem essa rede sim, e tem as redes de apoio que também dão o apoio para as pessoas que estão carentes, né? Então a gente tem aí várias instituições filantrópicas que trabalham junto para que o pessoal que vem de fora dá todo o aporte, o acolhimento e a condição para que essa pessoa tenha esse suporte. E doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né, Ivana, para um pouquinho a diferença do cirurgião plástico, né, e o oncoplastia. Qual que é, o que ele faz? O cirurgião plástico é o especialista para tratar as cirurgias plásticas, a plasticidade da pessoa, a estética, né? Ele vai com fim, ele trata uma pessoa saudável que quer melhorar aí o seu visual, a sua forma. O oncoplástico, ele está relacionado à oncoplastia, não é uma especialidade em si. Eles não quiseram fechar como especialista justamente para que o mastologista tivesse a ampla liberdade de fazer, não restringir, entende? Para determinados médicos. É aquele que vai aliar técnicas de cirurgia plástica na reparação e na reconstrução. Não é, eu faço oncoplastia, né? Eu fiz já treinamentos em vários lugares, no INCARE, na Beneficência Portuguesa, em vários lugares em São Paulo, mas assim, a gente está sempre em treinamento, mas assim, ele tem a visão não apesar de a gente fazer a estética, fazer o mais bonito possível, o mais estético possível, a visão é oncológica, é a reparação de um dano. Eu não estou mexendo com alguém saudável, eu estou mexendo com alguém que está com um problema e eu vou fazer essa reparação. Então, essa é a diferença. Eu faço oncoplastia. Então, se a mulher tem um câncer, vai lá, eu vou reparar. Ou se eu vou fazer cirurgia profilática, eu vou tirar, eu vou reparar. Mas em função da parte oncológica. Tá? Às vezes vem assim, doutora, você não vai dar uma levantadinha na minha mama? Não, isso tem o cirurgião plástico que vai fazer isso. Tá? Porque a visão é outra, o cuidado é outro. Eu estou lá fazendo cirurgia plástica, olhando com cuidado para não trabalhar com célula, não levar célula tumoral de um lado para o outro. Se eu estou trabalhando uma mama que tem um nódulo benigno, na outra tem um nódulo maligno, eu começo para o benigno para não levar célula para o maligno. Então, tem vários detalhes de segurança oncológica que a gente é treinado para isso. Tá? Existem cirurgiões plásticos que trabalham nessa área oncológica e que tem essa formação para isso, sim, ele tem vários cirurgiões aqui na cidade que eu trabalho junto com eles e eles fazem a reconstrução mamária, tá? Mas eles têm que ter essa visão da segurança oncológica, tá? De tudo que se tira, manda examinar, então nem todo cirurgião, às vezes tira, manda incinerar a peça, não, eu nunca incinero a peça, eu sempre mando olhar e examinar, porque a minha visão é oncológica, eu estou trabalhando em cima de uma pessoa que já teve a doença ou vai ter a doença, então tem que ser essa visão, tá? Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre o Outubro Rosa. Um pouquinho pra cá.
Doutora, Outubro Rosa, o cuidado com a mama, até nós comentamos um pouquinho antes, deve ser só no mês de outubro ou não? Não, a minha ideia é fazer o ano rosa, né? Então, assim, que a gente vá além do Outubro Rosa. Claro, o Outubro Rosa é uma campanha que ela é extremamente impactante, ela tem resultados positivos, ela alerta a população, apesar de às vezes ter muita gente que entra no AUE por vários motivos e várias intenções, ele alerta em relação à questão da saúde das mamas. E ele faz com que a mulher procure de fato a olhar, ou pelo menos a se palpar. Tá? Claro, hoje em dia a gente recebe tumores muito avançados ainda, então a palpação ainda é importante, tá? Ela é utilizada mais para autoconhecimento, eu palpo a minha mama, né? Não sei palpar, palpa de qualquer jeito, como se estivesse tocando piano, da frente, em forma aspiral, em forma de dentro para fora, de fora para... Não interessa, palpa, você vai ver o que é normal. Se você não souber, quando você for no mastologista ou no ginecologista, pede para ele olhar, minha mama está normal? Está normal. Aí ela palpa e vê que aquele é o normal dela. O dia que aparecer algo diferente, ela vai notar o que é diferente. Então, o Outubro Rosa, ele faz essa questão de fazer esse AUE, inflar essa questão da informação para que a pessoa vá procurar. Então, é importante sim, tá? A gente fazer. Mas assim, é um mês e às vezes o tempo passa muito rápido, a pessoa esquece de fazer isso durante o ano. E às vezes, entre um ano e o outro, as coisas podem modificar. Um ano eu não tinha nada, no outro ano eu posso ter. Até 6 meses. 6 meses atrás eu não tinha, agora eu posso ter. Então, é importante a pessoa fazer isso durante o ano inteiro, né? Sim. A minha sugestão é que a pessoa faça no mês do seu aniversário. Sim. Ela procure os seus médicos, vai no cardiologista, vai no mastologista, ginecologista, vai em todos os médicos fazer o seu check-up. Meu ano de nascimento é o ano que eu me renovo. Sim. Né? Porque é um ano marcante. Sim. A data do seu aniversário é o dia que você está mais feliz. Então, você está naquele mês mais proativo. Vou fazer uma revisão da minha vida. Então, já faz uma revisão da sua saúde. Sim. Isso não sobrecarregaria o sistema de saúde, né? E a pessoa manteria aquela rotina, aquele hábito de fazer o seu autocuidado, tá? Acho isso importante. Porque não é só quando tem Outubro Rosa, né? Porque fica... Lógico, a gente não está desmerecendo a campanha, não é isso? Não, ela é importante. É importantíssimo. Só que às vezes a pessoa vai só porque ficou na cabeça lá, batendo, sendo que todo mês... E aí não muda hábito, não verifica, exatamente. Né? Porque assim, a mamografia ela detecta precocemente, tá? O meu dedo, a minha mão, ela detecta nódulo quando já está com 1,5 centímetros mais ou menos, tá? Mas eu já pego tumor de 3, de 4, de 7, de 10, né? Então, isso é bem palpável. Eu não lembro qual que era a medida, mas era assim. Uns 3, 4 centímetros. Aí fez a pulsão, no outro dia já estava... cheio de novo. Doutora, assim, a senhora gostaria de complementar alguma coisa que não foi perguntado? Puxar a orelha? Dá uma ênfase. Eu acho importante a questão do tempo. Então, essa questão de você ter esse hábito na sua vida, de você mudar as coisas que estão erradas, então, normalmente... a gente já sabe o que tem que fazer, né? Então, a questão da autocorrupção. Então, já sabe, então, nós vamos implantar isso na nossa vida. É difícil. Comece por uma coisa de cada vez. Então, primeiro eu vou cuidar da minha comidinha, vamos fazer escolhas melhores. Né? No outro mês, começa a ver, agora eu estou muito parada, vamos se mexer. Arrumar o sono. Então, vai coisa por coisa, mas não deixa para amanhã. Exato. O tempo, ele é importante em qualquer doença. Se você tiver resfriado e começar a tomar os seus chazinhos, vitaminas, alguma coisa no comecinho, você tem um período menor, você não sofre tanto, né? Então, em medicina, como qualquer doença, quando está a visão sobre a doença, o tempo é importante. Quanto mais cedo você fizer as coisas, melhor. Tá? Então, quanto mais cedo você procurar o seu educador físico, a sua nutricionista, mastologista, quanto mais cedo você modificar os seus hábitos de saúde, né, de fazer o autocuidado, melhor. Ótimo. Tá? Não esqueça disso. E todos, né? Todo mundo tem que fazer isso aí. E é importante os pais orientarem os filhos, começar desde pequenininho já. Ao invés de dar já os chipzinhos para ele, já começa com hábitos alimentares desde pequeno, fazendo atividade física, né? Doutora,
eu quero fazer um convite para a senhora. Hoje vai começar a Oda ao Vinho. Então aqui, falando para quem está nos assistindo, né? Hoje começa a Oda ao Vinho em Puerto Iguaçu, né? Imperdível. É imperdível, começa às 15 horas, vai até às 20 horas. Começa hoje e vai até amanhã, com mais de 500 rótulos, né, Ivana? Exatamente. Mais de 100 bodegas, adegas, né? Sim, você vai entrar no mundo, como diz a Lilian, né? Você entra no mundo do vinho e não volta mais, né? Lembra que ela falou? Quem entra no mundo do vinho não tem retorno. Isso. Um pouquinho, pode, né, doutora? Com moderação, né? Assim, na realidade, assim, a uva, ela tem resveratrol que protege a mama. Olha só. Mas o álcool não, então assim, tem que ter moderação. Moderação, né? Um pouquinho. Bom. E além de convidar vocês para ir na feira do vinho, né? Hoje e amanhã, mas também tem a Oda Vinoteca, né, que está lá todos os dias para você. São 3 lojas, sim, 2 em Porto Iguaçu, e nós temos também a Oda Duty Free, que ali na Avenida das Cataratas você pode estar lá escolhendo os melhores vinhos argentinos, tá? E estendo o convite para todos, se inscrevam no nosso canal, compartilha com todo mundo. E a gente sempre vai estar aqui trazendo assuntos importantíssimos para a vida de vocês, para nós, de todo mundo, né, Ivana? Sim, nós agradecemos a presença da doutora Marília. Muito obrigada. Muito conhecimento, muito conteúdo para nós, esclarecimentos, tirou muitos mitos aí, né? Cada participante sempre vem contribuindo com algo muito precioso para nós, que é o conhecimento, né, doutor? Nós agradecemos. Muito obrigada, Ilaércio, Ivana, muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui, né? E estou disponível sempre que vocês precisarem, tá? Então, tá bom. Obrigada a todos vocês, né? E não esqueçam, né? Quanto mais cedo, melhor, tá? Um grande abraço. Tchau, gente.